meu amigo Espírito Santo. Eu queria apenas que você lesse o texto de 1 Pedro comigo, capítulo 2, versículo 3. E a minha perspectiva, orientado pelo Espírito do Senhor, é falar da experiência com o Espírito Santo. E aqui o apóstolo Pedro ele vai dizer no capítulo 2, versículo 3 assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você for olhar o texto anterior, você vai ver que Pedro está falando de maturidade, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de sair da meninice, de entrar em um processo mais de profundidade, de relacionamento com o Senhor. E aí nesse processo ele diz que é importante para o processo de amadurecimento que cada pessoa tenha experiência. E ele fala da experiência da bondade de Deus. E tudo que envolve as nossas vidas e tudo que envolve a vida da igreja é nada mais do que expressão da bondade de Deus, das suas misericórdias, da sua compaixão para conosco. Então a Bíblia ela vai nos ensinar que do início ao fim, vários personagens, sejam homens, mulheres, sejam patriarcas, sejam sacerdotes, reis, príncipes, profetas, apóstolos, todos eles tiveram uma vida marcada com experiências com Deus. Eles conheceram a Deus, mas também marcaram a sua história com experiências maravilhosas. E o cristianismo deveria ser também uma comunidade de pessoas que refletem a experiência de transformação, de milagre, de maravilhas que o Espírito Santo pode fazer em suas vidas. Podemos dizer que existem vários motivos para que a igreja não viva a experiência de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Dentre tantos, muitas vezes o zelo doutrinário é tão grande que as pessoas querem formatar a operação do Espírito, querem condicionar e codificar como esse Espírito tem que agir, quando na realidade ele deveria ter toda a liberdade para se manifestar e operar em nosso meio. Há aqueles também que têm medo dos excessos, porque sabemos que muitas vezes tem os extremos sim. Aquelas pessoas que estão, ou comunidades que dizem que estão cheias do Espírito Santo, mas na realidade não tem nada do Espírito Santo, tem muita manifestação carnal e quantas vezes até de influência do próprio inimigo. Há também alguns que não conseguem experimentar uma relação profunda e experiências profundas com o Espírito Santo, porque de uma forma ou de outra foram traumatizados por pseudas experiências, ou experiências erradas, ou experiências falsas, ou foram decepcionadas por dons que de uma forma ou de outra chegou até as suas vidas, seja por um canal externo, seja alguém que foi instrumento de Deus, mas que na realidade não se cumpriu, e que foi apenas uma mentira, um engano. E isso torna as pessoas fechadas para a experiência com Deus. Mas nós devemos ter plena consciência de que não vamos subsistir a jornada cristã se nós não passarmos para um nível mais profundo de relacionamento com o Espírito Santo. E na semana passada, no domingo passado, nós falamos de 3 níveis. O nível do selo, do batismo com o Espírito Santo, o nível da plenitude do Espírito Santo e o nível do poder do Espírito Santo. E eu falei que muitas vezes, e reitero que muitas vezes nós já somos selados, temos a presença do Espírito Santo, mas está lá como se tivéssemos setorizando a ação do Espírito Santo em parte da nossa casa, que foi a simbologia que eu usei, a analogia que eu usei, quando temos a presença do Espírito Santo, mas ele não preenche todo o nosso ser. Fica ali no meio, na sala, na cozinha, mas não vai nos cômodos profundos. Porque para ir nos cômodos profundos, ele precisa ser pleno.
Ele precisa encher todos os cantos, ele precisa preencher todas as áreas, ele precisa assumir o governo e o controle das nossas vidas. E quando isso acontece, a gente então vai para o terceiro nível, que é experimentar agora o que o poder do Espírito Santo faz nas nossas vidas, porque nós estamos cheios e plenos dele. Não podemos resistir à malignidade e o mundanismo que estamos vivendo nesse século se nós permanecermos com a vida superficial de relacionamento com o Espírito Santo. Simplesmente pelo fato de que eu já nasci de novo e já tenho a presença do Espírito Santo, isso não é suficiente para a gente lutar e caminhar essa jornada. Por quê? Porque nós precisamos deixar com que ele seja pleno em nós. E é impossível também alguém que busca a plenitude do Espírito Santo não passe do nível de conhecê-lo para experimentá-lo. Porque por mais que a gente já tenha lido, já tenha estudado, já tenha debatido, nós conhecemos muito da teologia do Espírito Santo, conhecemos muito do seu modus operandi, sabemos que ele é Deus, sabemos da sua missão, tanto para a igreja quanto ao mundo, mas pouco experimentamos o que ele é capaz de fazer em nossa geração, em nossa dispensação, no meio da igreja. Ficamos como um povo que conhece apenas, mas não experimenta maravilhas. Eu quero analisar, irmãos, rapidamente. Eu pensei aqui em 3 personagens do Antigo Testamento que nos marca com suas experiências com Deus, mas eu vou reduzir a apenas um e pegar um outro personagem do Novo Testamento que para mim é uma referência para falar de experiências extraordinárias com Deus. Dentre os 3 que eu havia linkado, havia ali a experiência de Noé, que se nós formos observar, faz uma correlação muito grande ao contexto que nós estamos vivendo hoje. A experiência de Noé em conhecer a bondade de Deus, em viver a bondade de Deus, em um contexto tão hostil, tão corrupto, ao ponto do Senhor querer dar cabo à humanidade, em ver o nível de malignidade que estava ali, e simplesmente Noé foi um homem justo, temente. E quando a gente une essas 2 palavras, a gente resume dizendo que Noé era um homem cheio do Espírito Santo, diante de uma sociedade corrompida, sem Deus. Um outro personagem é Abraão. Abraão é a experiência profunda para as nossas vidas de chamamento, de experiência com Deus, de coisas extraordinárias que Deus pode fazer na vida de alguém que é canal da sua graça, do seu poder. E Abraão nos traz a referência de 2 nomenclaturas que deveriam ser as nomenclaturas denominadas pelo próprio Deus para a minha vida, para a sua vida. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado pai da fé. Interessante que quando a gente pensa em Abraão e na sua experiência com Deus, ao ponto do próprio Deus declarar que ele era amigo, a gente precisa levar isso em consideração, que esse mesmo comportamento, essa mesma atitude, esse mesmo desejo também brotou no coração de Jesus, quando ele olhou para os seus discípulos e disse: eu não quero mais ter uma relação com vocês de servos, mas eu quero agora que vocês sejam meus amigos. A vida de Abraão, dentro da teologia a gente chama que a fé abraâmica, isso significa que é a fé de um homem tão extraordinário, ao ponto de ser denominado pai da fé, porque a sua história toda com Deus foi uma história de fé. O seu relacionamento com Deus, as suas experiências com Deus foram firmadas na fé, e é por isso que também nós, como justos, vivemos pela fé, porque precisamos ter experiências extraordinárias. É capaz de fazer quando ele assume o controle total da minha vida e da sua vida. A fé de Abraão é uma fé extraordinária, uma fé que deve ser seguida pela igreja nos dias de hoje. E o que eu percebo
significativo apenas para trazer uma referência é que Abraão, ele foi desafiado a sair da sua zona de conforto. Porque não é fácil você ser chamado para um lugar que você não conhece, nem como você deveria se desenvolver, quando na realidade você já tem tudo estabelecido, tudo organizado, e você é chamado a não pensar na perspectiva do mundo, não pensar nos desafios que você vai enfrentar, mas você confiar naquele Deus que diz que é para você ir. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto espiritual. Nós precisamos entrar nessa dimensão de alcançar experiências extraordinárias com Deus, como Abraão alcançou. E a segunda coisa que eu acho interessante na vida de Abraão, não é o fato dele, após tantas adversidades, à vista da impossibilidade de ele ter uma descendência, mas havia a promessa de Deus. Para mim o fato importante não é Abraão levar Isaac para o sacrifício, embora que já é algo que eu não faria, nem você faria. O que eu percebo não é que Abraão tinha fé na certeza de que Yahvé ia ressuscitar o seu filho. Não, a lição que eu tiro nisso tudo é que não tem nada a ver com Isaac, tem a ver com o coração de Abraão. O Senhor queria provar de que tamanho e que dimensão havia o amor entre Jeová e Isaac. Quem era mais importante, quem era mais significativo, quem tinha o maior valor e sentido de amor total à vida de Abraão, era Yahvé ou Isaac? E naquela prova, o pai da fé foi aprovado. O Senhor sondou o coração de Abraão e percebeu que lá dentro do coração de Abraão era cheio de Deus, mais do que amor ao seu próprio filho. E é por isso que ele é chamado pai, porque ele faz uma relação ao coração de Yahvé. Quando ele olha o seu filho na cruz, vê todo o sacrifício, toda a dor, ali era o seu filho gerado por si mesmo, gerado pelo Todo-Poderoso, e ele amou mais a mim, a você, do que o próprio filho. Porque ele quer fazer uma grande família de filhos e filhas. Abraão é experiência de alguém que tem um relacionamento, mas que vive tremendamente na dependência de Deus e consegue, nessa dimensão, alcançar patamares elevados de fé. Quando o Senhor nos convida para sair da zona de conforto, Ele está nos convidando para uma jornada crescente, progressiva, de experiência com Ele, de maneira que eu possa exemplificar um fato simples. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ser um canal de ministrar libertação sobre alguém que esteja oprimido, que esteja endemoniado. Muitas vezes a gente não sabe o que é isso, a gente acredita, sabe que a Bíblia diz que Jesus tem poder para isso, Ele tem mesmo poder suficiente para isso, mas a gente nunca experimentou ser instrumento de Deus para essa ministração. Então, teoricamente, a nossa fé é passiva, não ativa. Será ativa quando o Senhor te levar para essa dimensão de você ser instrumento dEle para ministrar libertação a alguém e ver alguém liberto. E você dizer, agora eu sei o que é o poder de Deus, porque eu tenho sido próprio exemplo desse poder. Aí o Senhor nos chama para sair dessa zona de conforto, nos leva a esse nível de experiência, e agora aguarde, porque vai vir um outro nível maior do que esse. Pode ser que aquele possesso, aquela pessoa opressa, tenha uma vida, diríamos assim, não naquela perspectiva do Gadareno, que tinha ali uma potestade, uma legião de demônios. Pode ser que aquela pessoa seja apenas um instrumento do mal e que está sendo aprisionada pelo diabo, e que você naquele dia foi ministrar ali e o Senhor ministrou, mas o outro nível que o Senhor vai te levar é de malignidades maiores. Eu já passei por isso, achando que os modos operantes daquele primeiro exemplo ia ser operado no segundo exemplo, e no segundo exemplo eu quebrei a cara, porque eu estava lidando com níveis espirituais mais elevados. E aí você passa a entender como então ministrar libertação para alguém que está possuído de legião. E o Senhor nos dá uma dica.
não sai sem jejum e oração. E aí você passa a entender que só a ministração, embora que é suficiente a ministração em nome do Senhor Jesus, mas o Senhor nos dá a ferramenta de que algumas situações espirituais a gente precisa ter jejum. Como arma a mais, como uma arma estratégica, como uma ferramenta escondida que precisa ser operada no momento certo, da forma certa, com os propósitos certos. Então você saiu daquele indivíduo que não sabia nem ministrar libertação, já passou a ministrar no nome do Senhor Jesus, ministração para algumas pessoas, agora você já está indo em um nível mais elevado, e aí o Senhor vai te levar em um processo cada dia mais profundo e mais progressivo do seu poder, porque se há alguém que sempre está movimentando as águas, se há alguém que está sempre renovando as realizações, se há alguém que vive sempre em transformação de vida, é os modos operantes do nosso Deus, porque Ele mesmo, Ele não muda. Mas a forma que Ele vai conduzindo as coisas, Ele vai tomando proporções cada dia diferentes. Você já acordou e já viveu um dia igual ao outro? Nunca. Nunca você vai viver. Você já viu alguém que por mais que seja gêmeo, parecido, seja igual ao outro? Isso tem a ver com quem Deus é. Um Deus que opera transformações, e é por isso que Ele está fazendo isso na minha vida e na sua vida. E nunca será suficiente a transformação que Ele está operando hoje, ao ponto de me estagnar, de me acomodar e dizer, não, agora eu já estou em um nível. Não existe esse nível para Deus. O nível que Ele quer é que alcancemos a imagem de seu Filho. Enquanto a gente não alcança essa imagem, nós teremos que sair sempre dessa zona de conforto. E essa zona de conforto tem a ver muito com a relação que você tem e a experiência que você tem com Deus em sua obra. Não sei se você já teve experiência também de fazer votos financeiros com Deus que excede aquilo que é comum. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso. Poucas vezes eu fui usado para isso. Mas eu tenho ultimamente pensado em ser mais usado. Usado e ousado. Em querer ouvir Deus me levar para níveis mais profundos de contribuição. Isso significa que você precisa sair daquela margem, daquele R$1 que você dá de oferta. E por que não dar 50? Por que não 100? Por que não galgar desafios maiores? Por que não falar para o Senhor, Senhor, eu oro e faço minha devocional todos os dias, faço e o Senhor sabe, eu faço, mas eu tenho ali me degustado da tua presença com 30 minutos, mas eu quero agora 32. Eu quero 35. Eu não quero mais orar 5 minutos. Isso eu já alcancei. Eu quero alcançar agora 7 minutos. Por que não a gente ser desafiado a ir bem? Por que não a gente fica sempre nesse estado cômodo, paralisado, achando inclusive que o modo de vida que a gente vive com Deus está suficiente e que já está me certificando uma carreira bem-sucedida na jornada cristã? Pessoas que acham que vir aos cultos aos domingos, quando vem, está suficiente. E eu digo para você que não é suficiente. O Senhor está muito mais preocupado com o que acontece durante um domingo e outro. Tem pessoas que acham que nessa área financeira, não estou devolvendo o dízimo e já está suficiente. Deus quer te levar a você compreender o poder de provisão que Ele tem quando você se torna mais generoso. Lembra que eu falei semana passada, se Deus falar o teu coração para dar uma contribuição, irmão, dê? Exercite isso. Saia dessa vida comum. Se há alguém que está preocupado com essa vida que você está levando espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Porque uma das principais características do Espírito Santo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento,
é fazer sempre algo novo com algo que está parado. Ele começa a fazer isso desde o início. Tudo sem forma e vazio. Tudo descaracterizado. O Espírito de Deus pairava, fazendo tudo novo. É por isso que o Espírito Santo de Deus, ele nos renova a cada manhã. Por que viver essa vida tão discreta? Nada acontece de novo na sua relação com Deus. Anos e anos. Isso precisa te incomodar, irmãos. Porque Deus quer usar a sua vida e vamos levar em consideração o princípio muito bem exemplificado do apóstolo Paulo em falar da igreja como corpo. Irmãos, não existe membro menos significativo do que o outro. Não existe dom e ministério mais importante do que o outro. Tudo no reino de Deus é importante. O que Ele visa de nós não é o que estamos fazendo para Ele, mas como estamos fazendo. Ele não está preocupado com a forma que você faz, se aquele ministério é bonito, se aquele ministério não é bonito, se aquele tem visibilidade, se aquele outro não tem. Ele está preocupado como você está vivendo a vida nele. Não é suficiente a vida cristã sem que nada aconteça. Como nós já aprendemos, primeiro interiormente, depois exteriormente através das nossas vidas, na vida de outros. Não é possível a gente viver com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, a vida cristã, e a gente não se atenta para perceber que a gente está em um modo já comum, e quem sabe até um modo já de vida religioso, como eram os fariseus, como eram os saduceus, que faziam as coisas por hábito, não mais com prazer, não mais com amor, não mais com sentido e significado. Por que a gente se mantém nesse lugar de superficialidade, de uma vida paralisada, e achamos que aos domingos chegando aqui, levantando as nossas mãos, ouvindo a mensagem, vai ser suficiente para o que o diabo está para atingir a tua vida? Ele não está preocupado com nada disso na sua vida. Ele quer nos destruir. E nós precisamos sair da zona de conforto e viver uma vida mais profunda com Deus. Mas eu queria tomar como exemplo a vida de Moisés no Antigo Testamento, para falar de alguém que foi marcado do início ao fim da sua vida, experiências extraordinárias com Deus. Desde o nascimento, quando ele consegue, com a estratégia da sua mãe, se desvincular de uma crise ali desenvolvida por faraó Ramsés II, em que acaba e tenta destruir todos os judeus, e de forma atípica. Lógico, porque é atípico, porque as coisas extraordinárias, impossíveis, caminham no campo do nosso Deus, que é capaz de fazer essas coisas fora do que é comum. Coloca aquela criança em um cesto, e justamente no lugar onde a filha de Faraó se banha, a criança chega e aquela mulher toma aquela criança como filho, e é intocado, e recebe toda a instrução, toda a capacitação. Tudo isso faz parte de uma agenda de Deus. Ele aí foge, vai para Midian, constitui uma família. Ali ele tem a orientação de um homem sacerdote, um homem com caráter de Deus, que foi o seu sogro Jetro, forjando em Moisés o caráter. Ele vai assumir o papel de ser pastor. E se nós formos olhar, os grandes líderes do Antigo Testamento desenvolvia o ofício pastoral. E a Bíblia diz, lá no capítulo 19 de Êxodo, que a vida de Moisés já era uma vida extraordinária, seguidas por experiências maravilhosas com Deus. Mas chega à altura desse capítulo, ele tem a experiência significativa
com a presença de Deus. E a partir daí, a história de Israel muda quando o Deus presente se manifesta como eu sou para Moisés. E a partir dali ele começa a dizer quem ele é, como ele age e como ele está tratando um povo que vai chamar pelo seu nome. Você sabe o que é você estar em um ambiente onde a essência do Deus poderoso se manifesta e diz: eu sou o que sou, Moisés. A vida daquele homem foi impactada. E o que vem a partir daí, irmãos, são sucessões de experiências. Ele chega diante do grande império e desafia o grande império apenas com o bastão nas mãos, mas acima de tudo com o Todo-Poderoso. E sinais extraordinários acontecem para desmistificar e levar à vergonha cada deus do Egito, para mostrar que o nosso Deus era Deus verdadeiro, e cada milagre acontece ao ponto do povo egípcio liberar o povo de Israel com bens, com criança, com menino, com idosos, para que eles sigam o caminho de Canaã. E a experiência dele mostra que essa caminhada é sucedida por várias experiências com Deus. Eu acho que Moisés olhava para o povo e ele diz na sua palavra, que foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus, que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, porque todo o tempo a experiência de Deus era manifesta ao povo de Israel, mas o povo continuava sendo um povo duro. Moisés tinha aliança com Deus, tinha compromisso com Deus, voltava resplandecente da glória do Senhor. Moisés tinha a presença poderosa do Senhor visitando, orientando. O povo sabia que ele é homem segundo o coração de Deus, e o povo continuava com o coração duro. Você sabe o que é você percorrer uma jornada e os seus sapatos não envelhecerem e se adaptarem a cada tempo, as roupas não envelhecerem? Você sabe o que é você ter a experiência de ter uma nuvem de fogo conduzindo? Quando parava, o povo parava. Quando andava, o povo andava. Você sabe o que é abrir o mar vermelho e passar de pés enxutos? Você sabe o que é no meio do deserto, no meio da rocha, sair água puríssima, que nenhum aquífero do mundo, nenhuma reserva subterrânea aquática que tem aqui na nossa terra possa produzir uma água tão límpida quanto aquela que o próprio Deus fez fluir da rocha para dar água ao seu povo. Você sabe o que é todo dia de manhã você acordar e ter um pão fresco descendo na medida da sua família, com o sabor dos céus, que você se alimente? A gente não sabe o que é isso, ou a gente sabe? Você tem experimentado o maná de Deus todo dia na sua casa? E diferente daqueles dias, o maná desce na minha casa, tem dia que é peixe, tem dia que é frango, tem dia que é ovo, tem dia que é carne, tem dia que é pirão, feijão, arroz. Todo dia chega um maná novo. Você se atentou para isso? Que Deus não muda? Que Ele cuida do seu povo? Que enquanto nós estamos aqui, Ele já preparou o maná do nosso almoço. Ele fez a pessoa ir no mar pescar o peixe, trazer o peixe para você. Ele te dá os recursos para o peixe. Ou o açougueiro, ou quem quer que seja, e vai chegar na sua mesa o pão fresco. A gente é que não se atenta para essa experiência de provisão de Deus. Mas eu quero marcar duas coisas específicas na vida de Moisés. A primeira é a experiência da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, é inegociável. Viver essa presença de Deus e experimentar essa presença todos os dias não pode ser substituída nem por um anjo de alto escalão hierárquico. Como o próprio Moisés disse para o Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. Mas eu vou mandar um anjo, não quero. Quem tem experiência com Deus não fica atrás de anjos. Quem fica experiência com Deus não fica nem preocupado com as manifestações de Deus. Quem tem experiência com Deus
se desfruta da sua própria presença, que é doce, maravilhosa. E a primeira coisa que a gente aprende. A segunda coisa que a gente aprende na experiência de Moisés é que quando nós temos uma relação profunda de intimidade com Deus, tudo aquilo que vem em nossas mãos para serem realizadas será para a glória dele. Moisés teve êxito em tudo. E quando o homem Moisés entrou, aí foi o lugar que marcou a sua derrota. Engraçado que todas as vezes o Senhor visitava Moisés, ele ia até o tabernáculo, aquele templo móvel, e o Senhor falava para ele, falava de detalhes, falava de coisas básicas, como a lei, como todos os princípios cerimoniais, tudo. E enquanto Moisés obedeceu de forma irrestrita a orientação de Deus e a sua vontade, o seu ministério foi uma bênção, um sucesso. Mas no momento que Deus disse a Moisés que era para ele fazer algo em seu nome, e ele colocou a sua própria autoridade, colocou seu próprio nome, ele foi cortado de uma das maiores bênçãos da sua vida, do seu ministério, que era entrar na terra prometida. Porque a dureza do povo alcançou tão profundamente o coração de Moisés que ele se irou. Em vez de falar que o Deus Todo-Poderoso havia dado água ao povo, ele usou da sua própria autoridade para dizer: eu estou dando água para vocês. Ministério que cresce, igreja que se desenvolve, que avança, é uma igreja que não negocia a presença de Deus, que não está preocupado com como a estrutura pode ser apresentada, não está preocupada com o modo operante de desenvolver, ela não está preocupada se o templo é assim, se é assado, se louva assim, se louva assado, se levanta as mãos, se não levanta as mãos. O mais importante é vivenciar e experimentar a presença de Deus. E é isso que vai certificar o crescimento da igreja, o êxito, a caminhada, o sucesso do ministério. O que vai caracterizar a bênção sobre a vida de uma igreja é a presença do Senhor. E nós precisamos compreender que somente pela experiência e a presença de Deus em nossas vidas, nós podemos ter êxito como igreja. E isso não podemos negociar. Hoje nós estamos vivendo alguns perigos. Estão se exaltando muito mais do que o próprio Deus. Nós estamos vivendo cristianismo muito mais sendo apresentado os modos operantes de Deus do que propriamente o próprio Deus. Nós estamos mais preocupados em nos tornar aceitáveis do que cumprir a missão que Deus tem nos dado. E promover o ministério do Senhor somente com conhecimento não é suficiente. Os fariseus também conheciam, mas pouco viviam. Desenvolver o ministério no Senhor com empatia e por meio de habilidades também não é suficiente. E acho que um dos grandes erros que a liderança tem em escolher líderes é quando a igreja tem um viés de empatia e habilidades. Tudo contrário à escolha dos próprios diáconos. Tudo contrário à própria escolha de Jesus aos próprios apóstolos. Porque se fosse olhar mesmo para cada um daqueles homens, não seria escolhido um. Como eu também não seria. Mas ao avaliar, lá no capítulo 6 de Atos, a escolha dos diáconos, e ali fazendo apenas uma representação de como deve ser a escolha de todos os líderes da igreja. Ali tem 99%
de vida com Deus e 1% de habilidade. Era um homem cheio de fé, de temor, cheios do Espírito. Só colocando isso aí, cheios do Espírito Santo, já resume tudo. Aí lá 1% que tem uma habilidade nesse negócio. Mas as nossas escolhas hoje estão pela simpatia. Porque fulano fala bonitinho, porque fulano é... porque eu vou com a cara. E aí a gente escolhe essas pessoas. Quando na realidade deveríamos ver nelas a presença poderosa do Espírito Santo. As nossas escolhas não estão baseadas naquilo que deve ser a essência. Mas naquilo que é muitas vezes insignificante. Porque as habilidades, por mais que não tenhamos, o Senhor nos dá. E estamos vivendo esse tempo da igreja, escolher pessoas por simpatia, por empatia, por habilidades e desenvolturas. Quando na realidade o padrão de Deus é vida com Ele. É ser cheio dEle. O último exemplo do Novo Testamento é aquele que vai já antecipadamente criar 3 situações em que representa a sua singularidade. Eu quero falar de João Batista. A experiência de João é uma experiência maravilhosa na história da igreja. Primeira coisa que nós vamos observar de particularidade de João é que João, na sua vida, na sua trajetória, ele reconhece perfeitamente qual é o seu ministério. A experiência de João era tão profunda, era tão significativa, era tão cheia do Espírito Santo de Deus, que ele sabia bem quem ele era e o que ele veio fazer. E se você não sabe, mas você pode encontrar nos evangelhos, que João tinha uma autoridade tão grande que a sua popularidade no meio dos judeus e no meio dos próprios romanos era tão grande que havia um temor até o representante de Roma ao querer condenar João. Era de tal autoridade aquele profeta, que era escondido com roupas simples e com estilo de vida simples, mas poderoso na pregação. A primeira possibilidade que eu acho é que João reconhece perfeitamente quem ele é. E quando essa popularidade proclamou ele como se ele fosse o profeta mais significativo na história de Israel, que era Elias, ou quando as pessoas achavam que ele era o próprio Messias, ele simplesmente disse que ele era uma voz que clamava no deserto. É como se ele dissesse: eu sei quem eu sou, e eu não sou o Messias. Se você não sabe, João tinha a legalidade jurídica e espiritual para reivindicar a autoridade de ser até Messias. Por quê? Porque ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote de Israel, era do turno de Abaías, e ele poderia simplesmente dizer: eu também sou sacerdote, eu sou usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, eu sou o Messias. Não. O seu ministério foi um ministério objetivo, curto, silencioso, e que você não vê nada sendo exaltado a pessoa de João. Segunda coisa, a particularidade que eu vejo na vida de João, de experiência com Deus, é que além de ele reconhecer quem ele era, ele recebe do próprio Deus quem João era, na pessoa do seu filho Jesus. Jesus vai descrever que não há um homem antes nem depois de João. Portanto, por mais que sejamos usados poderosamente pelo Senhor, nunca chegaremos ao padrão da vida e do ministério de João Batista, porque o próprio Senhor Jesus disse que não haverá nenhum homem maior do que João, nascido de mulher. Mas o menor é o maior. Não foi eu que dei essa nomenclatura, não foi eu que reconheci isso. Não foi os romanos, embora que reconhecesse, não foi os judeus, mas foi o próprio Jesus que reconheceu João como um homem poderoso, cheio do Espírito Santo. A terceira particularidade que tem João é que João é o único profeta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, profeta messiânico, que profetiza a respeito do Messias e que vê o Messias e que comprova com a sua vida em testemunho ocular de que Jesus era o Messias. Ele disse: vem aquele que eu não sou digno
do mais nível baixo de serviço, porque ele é aquele que haverá de salvar Israel. Virá aquele do qual eu estou batizando por arrependimento, mas ele virá e batizará com o Espírito Santo. Ele profetiza antes de Jesus vir. E depois ele passa e vê, e a Bíblia diz que ele viu a glória do Senhor na vida do Senhor Jesus. Ele diz, olha, chega para os seus discípulos, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não apenas profetizou, mas ele viu o Senhor. Ele comprovou e ele é alguém atípico na linha profética da história bíblica. De alguém que profetizou acerca do Messias e que vivenciou a presença do Messias. E eu me lembrei de uma quarta particularidade. O próprio Senhor Jesus disse que a profecia foi da lei de Moisés, profetas, até João. Isso significa que ele também marca uma dispensação na vida de Israel. Mas pouco se fala de João o Batista. Não existem muitos registros. Ele foi alguém que intensamente serviu, que teve tremenda experiência com Deus e que veio com o papel de fazer algo extraordinário, que era aplanar, que era regularizar essa caminhada da chegada do reino de Deus. E a gente vai aprender com João, que João ele tem consciência a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Quem tem experiência com Deus, quem vive experiências com Deus, sabe para onde Deus está levando. Sabe o que Deus quer que faça. Sabe que Deus quer usar. Irmãos, e vamos sair dessa passividade em achar que eu tenho algum dom, eu tenho algum ministério, e nos envaidecemos com isso, e nada temos feito para que isso aconteça, para que isso se desenvolva, e nós não estamos fazendo nada, e já estamos nos exaltando com nada que nós estamos fazendo, porque achamos que temos. Olha que paradoxo. Como nós somos tão vaidosos. Porque eu tenho um dom de serviço. Aí fica achando, sabe? Mas está fazendo alguma coisa com esse dom? Não, mas eu tenho. Você ter e não exercitar é o mesmo que você não ter. É de você mortificar. É de você paralisar. E se você não sabe, eu vou dar uma dica bíblica. Você com essa atitude está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você está entristecendo? E eu quero, no decorrer do tempo, falar sobre vários atos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Um desses atos é você ter conhecimento do que você pode fazer. O Espírito Santo de Deus é poder de Deus sobre a tua vida para que você faça, e você não faz. E isso ele fica ali tolhido, porque o Espírito Santo de Deus age através da igreja. Se você não age, ele já te deu o dom, já te habilitou, agora você fica só dizendo, eu tenho esse dom de serviço. Sim, está fazendo alguma coisa? Não. Então você está entristecendo o Espírito Santo. Olha aí a palavra para você. Olha aí. Ele tinha consciência de que ele precisava fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era aplanar a caminhada, a chegada do verdadeiro Messias. Eu e você temos esse papel hoje, de preparar a volta do nosso Cristo. E está nos faltando, como igreja do Senhor, voz profética. Mas não é essas profecias que a gente está vendo aí todo dia, de profeta que fala de Bolsonaro, que fala daquilo outro. É voz profética para denunciar o pecado, a imoralidade, a corrupção dentro e fora da igreja de Cristo. Isso a gente não está vendo. Nos falta vários profetas vivos hoje para chamar a atenção do mundo, confrontar o mundo diante de um momento que a gente está vivendo como se estivesse sendo sugados pelo mundo,
pelas ideologias, pelos comportamentos do mundo. Não é diferente aos dias de malignidade de João Batista, mas ele abria a boca e falava que era necessário que se arrependessem. Nós estamos com a voz silenciada. E nós estamos vivendo uma geração de religiosos. Nós estamos vivendo uma geração de crentes superficiais. Nós estamos vivendo uma geração de crentes acomodados. E isso é um perigo. É um perigo que absorve a igreja no senso da religiosidade. Nós precisamos nos levantar como voz profética para planar o caminho dessa sociedade para a segunda vinda de Jesus. João era consciente disso. João, ele anunciou para todos que era preciso se arrepender dos seus pecados para que recebessem a glória de Deus, o Filho. Mas, por fim, a vida e a experiência de João nos ensina que, por mais que tenhamos experiência com Deus, vida com Deus, plenitude com Deus, isso não nos isenta das adversidades e, se for necessário, a perda das nossas vidas. É trágica a morte de João. Um homem poderoso em Deus, um homem tremendo em Deus, mas morreu tragicamente. Mas o que importa para a igreja, o que importa para o reino de Deus, não era a forma em que João morreu, a maneira que ele foi ceifado tão jovem. O que importa no reino de Deus foi João ter cumprido com o seu papel e seu propósito nessa terra. E nós precisamos assumir isso. Não importa o que vai acontecer nas nossas vidas, as adversidades, ou que se até nessa jornada a gente possa ter as nossas vidas ceifadas o mais rápido possível, o mais breve possível, precocemente, mas o que importa é que eu cumpra com o propósito de vir a essa terra e fazer aquilo que o Senhor me designou. Isso que importa. Por um simples sentido, as nossas vidas não é mais importante do que a vida de Deus em nós. Por isso que o Senhor Jesus vai falar na linguagem de Lucas, de que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta nós termos tanta coisa, tantos bens, tantas posições, ser bem-sucedido nessa vida e perder a vida na eternidade? É preferível, como diz Lucas, perder a vida e achá-la. Mas a igreja não está entendendo isso. Vivendo um dia onde nunca houve tanta superficialidade, tanto mundanismo na vida da igreja. O Senhor está nos chamando hoje, agora, para experimentar experiências que não ficaram retidas por esses personagens, por esses indivíduos que viveram a vida extraordinárias na mão do Senhor. O Senhor quer fazer história. O Espírito Santo de Deus quer fazer história nessa terra através de sua vida. E Ele é poderoso e é o mesmo. Saia do comodismo. Até quando, irmãos, vamos viver essa vida sem nada acontecer com Deus e conosco, com a relação com Ele? Isso deveria nos incomodar, em perceber que a gente vive aquela vida, entra domingo, entra um mês, sai o mês, chega um novo mês, e a nossa vida com Deus é aquela coisa parada. Quando há muito para a gente experimentar, de exemplo desses homens bíblicos e mulheres, e que a gente fica só no conhecimento e não consegue ter experiência. Como o Senhor poderia pedir o nosso Isaac, se a gente não consegue ser fiel nas simples coisas?
não podemos ouvir a voz do Senhor e nos conduzir para pregar o Evangelho onde quer que seja, se nós não queremos sair do lugar de comodismo que estamos, que tudo criamos obstáculos para fazer a obra do Senhor. Temos tempo para tudo, só não temos tempo para o Senhor. Temos energia, força, capacidade para fazer tudo, mas nas coisas do Senhor nós estamos paralisados. Crentes mortos-vivos, que andam na força da religiosidade. Parece que já vem no modus operandi de que domingo é o dia de culto, então já vem assim programado. Nada acontece. Quando vem? Quando vem? Porque hoje a gente pode substituir a presença do corpo de Cristo por qualquer outra coisa. Tudo tem mais sentido para a gente, menos as coisas de Deus. E se você não sabe, vai saber hoje, a igreja é o corpo de Cristo. E só vai estar junto com cabeça o corpo que estiver ligado a esse cabeça. Então isso aqui não é um ajuntamento social, isso aqui é povo de Deus. Corpo, família do Senhor. Você já viu desassociar a cabeça de corpo? Qual é a experiência que você quer viver com Deus? Essa que você está levando? Aos irmãos que estão em casa, nos ouvindo. Que nível de vida você quer ter com Deus? Senhor, nós conhecemos e nada novo ouvimos nessa manhã daquilo que o Senhor operou através desses homens e mulheres. Nos tira, Senhor, dessa teoria. Nos tira apenas desse conhecimento de que não produz nada diferente. E que muitas vezes, até ouvindo essa mensagem, gera apenas um remorso, porque é produzido por mudanças breves e não mudanças significativas e permanentes. Senhor, nós estamos tentando falar à tua igreja. Não cabe a nós mudança de comportamentos. Mas eu creio que para esse tempo, para essa geração, o Senhor está começando a fazer uma história nova. E essa história vai ser realizada com aqueles que dão ouvido à voz do Espírito. E que queiram, Senhor Deus, viver além da comodidade, além da vida ritualista, religiosa, para ir mais profundo, porque o Senhor quer fazer fluir de dentro de nós águas vivas, renováveis. Deus, a gente não pode permanecer com essa vida tão enfraquecida, Senhor Deus, tão sem sentido. Pai, sem esperança, aquilo que o Senhor disse na tua palavra, que nós faríamos coisas maiores. Senhor, não estamos vendo nada. Mas assim como o profeta Ezequiel, que viu um vale de ossos secos, nós queremos ver também o teu Espírito começar a levantar esses ossos secos e trazer, Senhor Deus, as juntas, trazer os músculos, trazer a essência do corpo, levantar esse exército, que o profeta Joel vai dizer que é um exército avassalador, que usado pelo poder do teu Espírito fará maravilhas nessa terra. Senhor, levanta dentro desse exército, esse batalhão que está nesse lugar, esse regimento de soldados que estão nesse lugar. Levanta-nos, Senhor Deus, com poder e autoridade, acima de tudo com a vida plena com o Senhor. Queremos isso, Senhor. Isso não pode ser palavras humanas ao convencimento. É o Senhor. Temos muito a fazer.
Temos tudo que o Senhor nos deu. Se deu por nós. E está em nós, pelo teu Espírito. Nos incomoda, meu Pai, a sair desse modo de vida automático na vida cristã, que não nos responsabilizamos ou não sentimos parte do avanço do crescimento da obra. Tira-nos, Senhor Deus, muitas vezes com posicionamento de opositores. Quando nós não estamos sensíveis, quando nós não estamos, ó Pai, comprometidos com a Tua obra, nós estamos tendo posição de opositores, porque está afetando, está prejudicando a Tua obra. Nos conscientiza, Senhor, e nos perdoa nesta manhã por essas atitudes que não Te agradam, que entristecem Teu Espírito, que já poderíamos estar maduros, crentes multiplicadores, estamos vivendo como meninos, tomando leitinho, sendo cuidados, papareados. Senhor, nos tira desse estado infanto de fé e nos leva para nível mais profundo. Só o Senhor pode fazer isso. E nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus,